Alô, boa noite. Olá, boa noite. Já estamos online, já estamos ao vivo. Hoje, dia 11 de junho de 2020. Boa noite a todos. Fazendo os primeiros contatos, conexões aqui. Tudo bem, pessoal? Professora Flávia já está por aí. Estamos aguardando aí a conexão. Sejam bem-vindos ao nosso espaço do Instagram, da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Vamos esperando a professora Flávia estabelecer a conexão. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos chegando aí. Nosso espaço querido, nosso espaço nobre da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Hoje temos aí dois participantes especiais, queridos. Doutora Flávia Martinez, doutor João Douglas Gil. Vamos esperar a doutora Flávia estabelecer a conexão aqui conosco. Muito bem. Olá, pessoal. Então, enquanto a professora doutora Flávia Martinez, faz a sua conexão aí, estabelece contato conosco, gostaria de saudar aos presentes, todos aqui que se encontram nesse canal do Instagram da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, aqueles também que nos acompanham no YouTube, no canal também da associação, essas duas ferramentas importantes aí da nossa comunicação da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, que é a associação, para quem está chegando, para quem está nos acompanhando, talvez pela primeira vez, é a associação que representa a fisioterapia aquática no Brasil. É uma associação conveniada ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é conveniada também a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, é uma parceira da Sociedade Brasileira de Fisioterapia e a Sociedade Brasileira de Fisioterapia, como todas essas, acabam dando essa representação a nível nacional para também as outras especialidades. Em especial também a BFA, assim, é gentilmente citada através da sua sigla, ela faz parte do Comitê Executivo da Organização Internacional dos Fisioterapeutas Aquáticos, que é um subgrupo da Confederação Mundial de Fisioterapia. Então, vocês estão aqui nesse canal e para nós é um motivo de alegria, porque vocês são são um grande motivo para que a gente possa estar aqui hoje interagindo, trocando uma ideia, Vamos lá novamente tentar contato com a professora Flávia, que ela vai participar dessa primeira etapa. Aí, aos queridos conselheiros, membros da diretoria, que já vou fazer os devidos cumprimentos, podem também nos auxiliar aí no contato com a professora Flávia, para que ela também possa estar participando aqui. E enquanto isso não acontece, para a gente aproveitar em definitivo esse espaço nobre aqui do Instagram, eu queria iniciar os cumprimentos indo lá para o litoral de Pernambuco, dar um alô, um abraço para o Dr. Rogério Antunes, que é o nosso vice-presidente, lá do litoral de Pernambuco e lá para Belém do Pará, dar uma boa noite, um abraço no Dr. Wellington Oliveira, que é nosso secretário,
Lá de Belém do Pará, vamos aqui para Santa Catarina, dar aquele alô para a nossa diretora tesoureira, a doutora Rita de Cássia. Estabelecemos conexões também lá com o estado de São Paulo, onde nós temos o nosso conselheiro João Douglas Gil, temos os profissionais, mas aqui especificamente com aqueles que trabalham no dia a dia ali da associação, estendendo meus cumprimentos também para o professor Maurício Garcia, que está no dia a dia auxiliando na administração da associação. Lá de São Paulo, vamos nos conectar com os mineiros, lá nas Minas Gerais, com as nossas duas conselheiras, a doutora Giovana Linhares, a doutora Soraya Novaes, lá, né, de Uberaba. Ali pertinho, vamos um pouquinho mais para o Centro-Oeste, e quem é do Centro-Oeste aqui já se senta, né, também abraçado. Vamos cumprimentar o nosso querido Fernando Calisto, que é nosso conselheiro também, lá de Brasília, Distrito Federal. E voltamos aqui naturalmente para o Paraná, para Santa Catarina, para cumprimentar também o doutor Ábido, que é um grande colaborador do dia a dia da nossa associação, da doutora Raíssa Trentino, que também auxilia na parte de comunicação, e por último, a nossa também conselheira, né, e colaboradora, a professora Flávia Martinez. E assim, pessoal, nesses cumprimentos a gente estende a todos os colegas de todos os cantos do Brasil e naturalmente também aqueles colegas que participam, né, aqui do Instagram, que são de outros países, de outras regiões do mundo e que também são os nossos parceiros, né? O tema de hoje, pessoal, a proposta de hoje nossa é aproximar cada vez mais o conhecimento da fisioterapia aquática da nossa realidade, cada um de vocês, de cada um de nós, seja na academia, na prática clínica. Esse é um grande objetivo, a gente diminuir as barreiras e falar cada vez mais a mesma língua e trabalhar em cima das diferenças que são importantes, mas a gente poder trabalhar em cima de raciocínio clínico, usar pesquisa e usar todas as atividades possíveis aí dentro da nossa profissão, da nossa especialidade. E hoje a gente vai contar com a participação nessa primeira etapa, enquanto isso eu vou chamando aqui a professora Flávia. A professora Flávia não está aparecendo para nós, o Dr. Douglas, que é o nosso grande colaborador aí nessa parte do Instagram, da comunicação, a doutora Flávia não está aparecendo para nós aqui ainda, né? Vamos tentar novamente aqui uma chamada, talvez seja alguma questão da conexão específica. Mas ela não está ainda conectada, né? E como eu venho falando, então hoje a primeira parte a gente entra com a professora Flávia, depois um segundo momento com o João Douglas Gil, ou a gente acaba mudando aí por conta também das conexões, né? Mas o que a gente vê na prática clínica é que naturalmente a gente passa por diversos cenários, né? E se a gente pensar no raciocínio clínico, que aparecia lá no tema, né, como eu trato e estabelecendo uma questão voltada ao raciocínio clínico, né, a gente pensar no dia a dia, o raciocínio a gente pode fazer ele rapidamente, mas se a gente pensar bem no raciocínio mais específico, né, aquele eficiente, ele demanda um pouco mais de experiência e de conhecimento. E essa é a provocação que a gente gostaria de trazer aí para os nossos participantes, né. Por conta disso, já vou então iniciar aqui Gil e depois a gente passa a palavra lá para a professora Flávia, né? Invertemos aí a sequência, até porque os dois estão preparados aí para a gente poder trocar essa ideia hoje, né? Ok, doutor João Douglas Gil, vamos lá? O cara me chamava. Tudo bem? Boa noite. Ok, Douglas, vamos fazer essa inversão aí? Não, vamos eu lá? acho que a Flávia, eu estou com ela aqui no WhatsApp. Sim. Ela está tentando conexão, mas ela não está conseguindo entrar na live da BFA. Esse é o problema, ela já vai entrar. Ah, tá muito bem. Deixa tá bom. eu só... Ela já chegou aqui, ó. Ela chegou. Quer passar para ela primeiro? Quer passar para ela primeiro, então? Sim, ela é a rainha. Deixa ela começar. Então, bom. Então tá, logo te chamo aí. Logo te chamo aí. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Muito bem. Aí, professora Flávia. Então, para quem chegou, não se preocupe, né? Logo, logo dá para acompanhar também via canal do YouTube, né? E por falar nisso, enquanto a doutora Flávia vai, né? Muito bem, seja bem-vinda. Que bom.
está aqui com a gente de novo, professora Flávia. Flávia, já fizemos as apresentações iniciais aí, já cumprimentamos os colegas e estendemos também os cumprimentos aos demais. E a gente vinha falando da importância desse raciocínio para a prática clínica e no sentido de falar uma linguagem mais clara para todos e para que a gente possa valorizar essa etapa legal que é prescrever, que é elaborar, que é chegar lá nos nossos casos, mas com um raciocínio bem estruturado, porque o desfecho naturalmente vai ser aquele que a gente espera em cada caso, né? E trabalhando bem essa questão do específico, né? E não de uma forma apenas coletiva, muitas vezes abordada em alguns estudos, né? Professora Flávia, a palavra é sua e conte para nós aí por onde que nós começaríamos esse processo dinâmico, esse processo de tratar alguém no ambiente aquático, né? A partir de algo estratégico e raciocinado aí no dia a dia. Seja bem-vindo. Obrigada, Rômulo. Um prazer estar aqui contigo, em nome da Associação Brasileira de Física Aquática, e um prazer estar com o Douglas também. E acho que uma das questões mais difíceis, e por mais que nós estejamos em um momento em que a fisioterapia, baseada em evidências, ela tem facilidade ao ter disponibilidade de muitos estudos com respostas científicas, com N amostrais interessantes, na prática clínica, né, Rômulo, quando tu inicias um trabalho com cada paciente, nem sempre aquele protocolo que está no artigo, ele vai ao encontro das demandas do paciente por essa individualidade biopsicossocial de cada um. Então, a prática clínica da fisioterapia aquática, ela é complexa, não só porque fisioterapia é complexa, a individualidade biopsicossocial é complexa, mas porque a gente precisa transferir o raciocínio da função do paciente, das queixas e da realidade dele nesse habitat natural que é um ambiente seco, para aquele ambiente que nós vamos propor as nossas estratégias terapêuticas que tem um outro contexto físico, né? Então, o primeiro passo para que a gente siga um caminho interessante de raciocínio clínico na água é realmente a primeira consulta e a avaliação. Tenho certeza que tu concorda comigo, né, Rômulo, e o Douglas também, da importância desse primeiro encontro com o paciente e da contextualização do que a gente vai obter ali, nessa consulta. A anamnese, a capacidade de escuta, a tomada de informações importantes que o paciente te traz, situações em que há dor, em que há alívio, quanto tempo dói, os diagnósticos que já se recebeu, as tentativas terapêuticas que já foram feitas, as que deram certo, as que não dão. O que o paciente costuma responder, qual é o tipo de medicação que ele usa, se ele usa calor, se ele usa gelo, se ele é um cinesiofóbico, se ele não é, se ele é um paciente crônico, se ele é agudo. Então, esse primeiro momento, ele requer realmente a união de muitas informações e de um raciocínio profundo que não vai se encerrar naquele primeiro dia, para que dali daquela consulta, junto com anamnese, exame físico, testes específicos e também, eventualmente, escalas que tu utilizes. Tu vai utilizar um WOMAC, um questionário McGill, ou um teste Time Up and Go, ou um teste sentar e levantar, ou tu leste num artigo que aquele paciente melhorou o TUG, né, o Time Up and Go, quando ele fez aquele tratamento. Então, juntar essas informações que o paciente te traz, o que o exame complementar te conta, o que teu exame físico, o que teus testes te trazem, é um primeiro passo. E a partir daí, se tu te sentires seguro, tu estabelece os objetivos a curto, médio e longo prazo, sempre tentando trazer a gênese dessas questões. Ô Flávia, então a gente pode seguir nessa linha tua, né? Acho que até para quem está ouvindo, e aqui a gente tem colegas, professores, fisioterapeutas, alunos, né? Interessados, comunidade, todo mundo tem acesso a esse canal aqui. Então a gente pode imaginar, talvez, que o planejamento, o exercício lá de tratar um caso específico, ele passa por transições, né? Tu está dando bastante destaque, me parece, nesse primeiro momento, essa questão mais da avaliação fora da água, do solo ali, como talvez uma estratégia para fazer um segundo momento lá na água, né?
Por que eu falo isso, Flávia? A gente tem grandes escolas de biomecânica no Brasil, grandes, tá? Região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro, grandes escolas. E eu e tu temos fortíssima influência dessa escola da biomecânica aqui do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e naturalmente da biomecânica, inclusive aquática, com experimentação na água e servindo também como um elo dessas estratégias da avaliação lá do solo, né? Por que eu falo isso, Flávia? Até para o pessoal entender por que a gente está jogando a biomecânica aqui no raciocínio preliminar, valorizando as questões, obviamente, fisiológicas, tudo, é porque, naturalmente, o nosso desfecho, até aquele desfecho que está mais preocupado com a questão emocional, social, biopsicossocial, que é algo que muitos aqui, todos, acho que gostam muito de debater no assunto, depende desse nosso raciocínio prévio. Então, se eu estou pensando na qualidade de vida dele, de uma boa resolução da dor, de uma boa retomada da função, parte desse sucesso vem dessas questões preliminares. E acho que esse teu destaque inicial é fundamental. Né? Sem dúvida, né, Rômulo? Então, a gente sabe que muitos dos colegas que estão nos ouvindo são pessoas que têm uma experiência também longa e que conhecem a teoria e a prática da física aquática. E a gente sabe que muito do que a gente aprende da física aquática é obtido a partir de estudos experimentais, por exemplo. Tanto tu quanto eu tivemos o Hélio Hesler, o Cruel, como importantes pessoas que contribuíram com informações. Por exemplo, saber a porcentagem de descarga de peso com água na linha do peito, do xifoide do quadril, é fundamental. Não só para um paciente que está recuperando uma osteonecrose de quadril, um paciente paraparético, uma lesão raquimedular que precisa voltar a caminhar. Qual é a profundidade que eu vou iniciar a marcha com ele em face à avaliação de força que eu fiz? E aí, também nesse sentido, conhecendo o comportamento das forças físicas que a gente vai explorar, seja para ajudar, para auxiliar, para dar suporte ou para resistir, também a gente pode fazer escolhas mais acertadas ou menos acertadas. E por mais que a gente tenha feito uma ótima consulta em seco, quando nós trouxermos esse paciente para a água, outra realidade vai se desvendar. Porque não importa só as capacidades físicas e as qualidades físicas que ele precisa ou que ele tem aqui fora. Como ele se comporta dentro da água? Qual é a densidade corporal desse paciente? Como é o comportamento dele com a água? Ele é adaptado? Ele não é? Ele é um fóbico? Ele não é? Então, saber, por exemplo, que um dos efeitos fisiológicos da imersão na água aquecida é a analgesia, é um fator que auxilia, mas que também é um fator de cuidado, porque eu tenho um paciente que está em crise aguda, eu tenho que saber que dentro da piscina ele vai estar analgesiado pelos efeitos físicos analgésicos que a água nos traz. Então, um exemplo prático nesse sentido. Se eu tiver um paciente com uma lesão raquimedular, com um tônus flutuante e que tem uma paraparesia, digamos que eu saiba, eu preciso fortalecer abdutores de quadril ou músculos antigravitários. E aí eu escolho uma técnica como uma abdução e adução com o paciente com um flutuador, né, no membro inferior, ou uma tríplice flexo-extensão com o paciente na boia e eu pegando os pés. Eu tenho que saber que quando ele fizer este movimento de abdução contra a força do arrasto, ou tríplice flex-ex contra a força do arrasto, imediatamente após o arrasto resistir parcialmente ao movimento dele, vai vir um efeito de esteira que vai auxiliar o término desse movimento. Isso para um paciente que tem um problema de controle motor e de recrutamento de unidades motoras é fundamental. O paciente vai, por exemplo, fazer uma abdução de quadril, vai recrutar unidades motoras no início e o efeito da esteira vai auxiliar o resto do ângulo. Então, eu preciso saber disso, porque talvez a estratégia melhor, em algum momento, seja uma resistência manual com o método de Badr-Gás, em que ele não vai roubar pela força do arrasto ou por parte desse fenômeno. Então, pacientes neurológicos, por exemplo, se eu pensar só espásticos ou com problema de controle motor, só em usar empuxo, arrasto ou mesmo força gravitária, eu talvez perca a oportunidade de usar uma resistência manual em que eu modulo ou contrações repetidas ou técnicas de reflexos miotáticos que eu posso usar do Badr-Gás, incentivando mais esse ganho de força. Então, para pacientes neurológicos, eu poderia destacar essa questão, o arrasto podendo ser uma força nem sempre bem escolhida quando o paciente tem um problema de controle motor. Tá, então, Flávia, continuando o raciocínio, porque é a proposta de hoje, né? É raciocínio do começo ao fim. Começa lá no solo,
se estabelece um processo de avaliação. Naturalmente, a gente viu alguns comentários dizendo a importância até do protocolo prévio, do esclarecimento até para o próprio cliente nosso, né? Um processo de educação para ele saber da importância dessa fase da consulta em solo, porque às vezes pode soar estranho, né? Eu procuro serviço, eu procuro atendimento em ambiente aquático, e às vezes essa parte de solo ela se torna indispensável. E tu naturalmente já migrou para essa questão dos fundamentos lá, né, das propriedades físicas da água, e a gente já começa a pensar, tu deu exemplos aí de pacientes neurológicos, já começa a vir à tona outros casos, e muitos aqui são de várias outras áreas, além da neuro e assim por diante, né? Se a gente pensar, por exemplo, em pacientes aí com disfunções, talvez lombopélvicas, alterações pélvicas, alterações de quadril, por exemplo, vamos lá, vamos para a realidade lá, Flávio, né? Vamos puxar bem para a prática clínica. É óbvio que essas disfunções localizadas talvez no quadril na pelve, elas vão trazer grandes possibilidades, grandes jornadas de mobilizações na água e provavelmente algumas restrições, porque é natural que isso aconteça. E essas restrições talvez não se repitam a todos. Eu não sei como que tu poderia, né, até aproveitando a chamada da live, como que a Flávia talvez abordaria talvez essas disfunções ou essas possibilidades, pensando agora em um cenário de um paciente com disfunção pélvica ou disfunção de quadril, por exemplo. Né? Sim, para cada região do corpo ou questão são 1000 possibilidades, né, Rômulo? Mas imaginemos, por exemplo, o que é muito comum aparecer na piscina? Osteonecrose de quadril, impacto femoroacetabular, que pode ser tanto, né, CAMI, ou pincer, ou misto. Eu posso ter um paciente com uma artrose severa de quadril que está protelando um ATQ, ou um paciente pós-operatório de ATQ. Então, quando eu, por exemplo, entendo um paciente jovem com um impacto femoroacetabular, que tenha, por exemplo, um encurtamento de psoas importante, uma cadeia rotadora externa mais fraca, e aí já essas questões articulares, eu talvez tenha que lançar mão de uma busca de equilíbrio biomecânico dessa musculatura, uma busca de reforço muscular com algumas restrições de ADM, o que seria talvez a progressão desse tratamento bem diferente de uma osteonecrose, de um Legg-Pertz Calvé ou de uma osteonecrose que vai demorar para ser submetido a uma cirurgia. Esse paciente de osteonecrose, ele vai requerer muito mais cuidados com forças compressivas, a gente vai trabalhar muito mais mobilidade, e aí o arrasto ele vai servir bem, a gravidade talvez não tanto. Então, um paciente já com uma síndrome da dor pélvica, ele vai ter uma abordagem totalmente diferente. Porque aí o paciente pode ter uma síndrome de piriforme, questões, por exemplo, geniturinárias associadas. Então, primeiro a compreensão da gênese do problema, do prognóstico do problema e da relação que esse paciente vai fazer também com as terapias que nós faremos dentro da piscina e as outras terapias complementares que ele vai fazer. Eu ia já aproveitar, porque o raciocínio tá espetacular. Flávia, e pegando um desses casos, né? Ou talvez pegando o grande grupo que tu acabou de citar, a gente pode variar as posturas, né? A posição dos exercícios, as intensidades, as velocidades. Existem algumas variações que podem vir do próprio uso do flutuador, né? E eu acredito que a partir disso entram, inclusive, exercícios mais intensos, mais dinâmicos, e aqueles que às vezes tu vai reservar um pouquinho mais de uma ação moderada, né? Teria algo que talvez tu recomendaria para esses pacientes, talvez de uma forma mais intensa? O que responde bem? Exercícios de corrida, em água profunda, em água, né? Pedalada, ou exercícios localizados, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Vamos pegar um exemplo de coluna vertebral, que eu acho que também são casos clínicos que aparecem muito no ambiente aquático. Então, nós comentamos aqui da importância da avaliação, da gente compreender o fenômeno, a causa e também o histórico desse problema. Imaginemos juntos aqui que a gente pega um paciente jovem com uma síndrome facetária e a gente pega outro paciente com uma protusão discal, outro paciente com uma instabilidade vertebral, uma laterolistese, uma espondilolistese, outro paciente com uma estenose de canal e outro paciente com uma artrodese de lombar. Se a gente fosse seguir apenas o que os artigos nos dizem, e eles nos dizem muitas coisas importantes, muitas vezes o recado do autor é exercícios de alta intensidade ou moderada são interessantes para o manejo de dor crônica na coluna.
Ou corrida em água funda é interessante para pacientes com problemas de coluna. É possível que um determinado paciente com uma protusão discal responda bem a um teste de Mackenzie. E o que indica, por exemplo, num determinado caso, que uma hiperextensão de coluna pode ser interessante para reduzir essa protusão discal. Então, eu posso optar por um programa de exercícios globais ou segmentares que priorizem a mecânica da hiperextensão da coluna, o fortalecimento de paravertebrais, para que a gente consiga rapidamente reverter o quadro clínico desse paciente e melhorar o quadro. Se outro paciente que tenha uma protusão discal tenha uma artrose facetária intensa, né, ou importante, evoluindo para uma estenose, um edema de ligamento amarelo, por exemplo, esta hiperextensão e essa corrida na água para frente talvez não seja a melhor estratégia. Talvez correr para trás seja mais interessante. Talvez caminhar meio sentado e reclinado seja mais interessante para evitar o estresse facetário. Então, o que a gente está discutindo aqui, Rômulo, juntos, é que sempre, quanto melhor tu compreendes o caso, quanto melhor tu entendes o mecanismo lesional ou o mecanismo que perpetua esta queixa, melhor tu conduz o teu raciocínio clínico para a escolha das técnicas terapêuticas. Então, por exemplo, se um paciente chega para mim e diz, eu estou fazendo Mackenzie, estou respondendo super bem, eu tenho que levar isso em consideração. Se um outro paciente me diz, eu faço quiropraxia ou osteopatia, e tudo indica que eu tenho uma instabilidade, ou se eu fico sabendo que ele tem uma instabilidade numa determinada vértebra, um ajuste, uma mobilização, um Maitland na água, ou uma abordagem de decoaptação, pode ser uma estratégia muito mais importante num determinado momento do que a própria prescrição de exercícios. Então, a terapia manual, ela pode ter momentos do tratamento que ela é fundamental e que ela talvez seja utilizada na maior parte da sessão. Em contrapartida, alguns pacientes, ou em alguns momentos do tratamento, é exercício que a gente quer. E às vezes, esse paciente, ele é incoordenado para fazer um global. E eu queria fazer um global com agachamento, já trabalhar cadeia muscular. Mas esse paciente é incoordenado. Esse paciente não se estabiliza bem dentro da água. Então, eu vou colocar ele numa parede ou numa barra paralela para se fixar melhor. Então, este manejo clínico, ele depende não só do profundo conhecimento do caso, das evidências científicas, dos princípios físicos e das forças que respondem ali, mas da vivência do terapeuta dentro d'água. É muito importante que ele compreenda como o seu corpo funciona também dentro da piscina. Não há prática clínica e raciocínio clínico sem a vivência do profissional dentro d'água também, né, Rômulo? Ou seja, experimentar, né? Porque o que a gente às vezes pode perceber aí é um conteúdo muito legal, um conhecimento sobre testes, mas a experiência ou a vivência na água é muito pobre às vezes, isso dificulta, né? Flávia, o raciocínio maravilhoso, pessoal aqui adorando, né, os comentários aqui, elogiando inclusive algo que a gente já sabia, a tua didática e o teu discernimento acerca do assunto, né? Migrando um pouquinho para aqueles casos um pouco mais restritos, né, de limitação de mobilidade, né, porque a gente acabou te provocando talvez com questões que possam, né, exigir ou possam ir além, né, na mobilização. Mas aqueles casos de uma capsulite talvez adesiva, de uma grande restrição de mobilidade, me parece que o raciocínio já muda um pouquinho, já vai por outro lado, não sei se o que tu imagina, o que tu gostaria de trazer para nós nesse sentido. Outra região que também tem muitos comprometimentos e muito frequente no ambiente aquático. A capsulite, a gente recebe muito pacientes com capsulite porque realmente a resposta é muito boa, né? A água é a nossa grande aliada na melhora desse paciente. Mas eu poderia fazer um paralelo aqui que tu disseste. Um paciente chega com uma capsulite adesiva e ele tem uma discinese, uma discinesia de escápula, naturalmente, ele eleva a cintura escapular para conseguir abdução, ele eleva a cintura escapular para conseguir uma flexão. E a questão dele é realmente uma perda de mobilidade, esse enrijecimento capsular, miotendíneo. E eu tenho um outro paciente com uma instabilidade multidirecional, tipo esse meu ombro aqui, ó, instável. E esse paciente também tem uma discinesia do tipo elevação. Então, para ambos os casos, eu tenho um sinal clínico que é uma discinesia compensatória, que é preocupante e que eu tenho que combater, né? Eu tenho que trabalhar organizando a cintura escapular. Mas a articulação dessa instabilidade multidirecional, ela responde diferentemente ao exercício daquela articulação
congelada com essa capsulite. Então, o paciente com capsulite, ele depende muito, a resposta nesse caso, das mãos do terapeuta, da utilização das forças da água para conquistar passivamente aquela amplitude, para liberar os tecidos moles e a partir daí ele conseguir um reforço muscular e um movimento bem organizado. Já uma instabilidade multidirecional, eu posso pensar, bom, eu vou liberar a cintura escapular, mas vou tocar exercício, porque ele precisa reforçar manguito e tudo mais. Mas se eu escolher para esse paciente exercícios contra o arrasto, mais uma vez, que é uma força muito interessante para nós, essa ação agonista, antagonista, alternada e o efeito da esteira pode estimular essa instabilidade, sobretudo no final do ângulo. Então, um paciente que faça um reforço com uma instabilidade multidirecional, talvez escolher o empuxo, a resistência manual do Badragás e a resistência elástica seja mais interessante. Já um paciente com capsulite adesiva, se eu tentar colocar uma rubber band, né, uma banda elástica muito forte numa fase precoce do tratamento, talvez eu ainda piore esse congelamento do ombro. Então, é muito delicado essa escolha e essa progressão, e não só a intensidade, carga e volume do treino, mas a escolha do exercício, da posição, da profundidade e também da resistência a ser explorada. Como disseram aqui, Flávia, que espetáculo, né? Muito bom te ouvir, né? Muito bom esses esclarecimentos. Flávia, vamos aproveitar a oportunidade da tua visita aqui nesse canal oficial da associação e acrescentar, né, nessa grande aula e nessa grande contextualização do teu raciocínio, a questão dos flutuadores, né? Tu teve a oportunidade de fazer uma publicação muito legal, isso todos nós acabamos, né, utilizando no dia a dia. Essa questão do flutuador, ela faz tanta diferença mesmo? É importante se preocupar com o flutuador? Se o flutuador é novo, ele é velho, tem diferença? Como que é essa história aí, Flávia? Essa história dos flutuadores, a gente busca há muito tempo respostas sobre o comportamento das cargas e tudo mais. E aí eu não posso deixar de destacar aqui assim, a fantástica ideia do grupo de Recife, do Rogério Antunes, do acelerômetro, da utilização do acelerômetro como uma forma de graduar o exercício, de conhecer, porque a escala de Borg é adaptada como intensidade talvez não fosse a única possibilidade, assim como o próprio El, que deve estar nos ouvindo, o Wellington do Pará, que inventou as polias que nos permitem inverter. Por exemplo, eu quero trabalhar um bíceps ou um supraespinal, que é um músculo antigravitário, né? E eu estou na piscina e o empuxo, ele é, na verdade, mais interessante para usar contra os músculos gravitários, depressores de escápula, tríceps. O El inventou essa polia que vai nos ajudar a trabalhar os músculos também antigravitários contra o empuxo. Mas a gente desconhecer as cargas era alguma coisa que nos preocupava muito. Então, o nosso primeiro estudo, e ele é bastante modesto, né, Rômulo, foi usar uma célula de carga para ver o poder de flutuação desses implementos que existem no Brasil, principalmente os feitos de etano vinil acetato, que são os brasileiros, esse polímero que é barato e prático, diferente dos norte-americanos que usam mais o Etaflon, ou mesmo material flutuante. E a gente chegou a algumas respostas, e uma delas é, nem sempre os fabricantes dos implementos o fazem de forma progressiva, gradual. Então, eu posso ter um super halter enorme, um outro pequenininho. Aquele halter de 150 gramas, na verdade, ele é tão pouco flutuante que ele mais serve para explorar o arrasto do que o empuxo. Então, a gente percebe que ainda faltam respostas, porque dentro da água as forças estão juntas, então o movimentar ou afundar um implemento flutuante tem a força do arrasto ainda, que ora pode ajudar ou hora pode incrementar a carga, mas a gente entende que nos faltam mais informações e também nos faltam mais fontes de fabricação de implementos. Então, eu vou fazer aqui uma crítica construtiva ao pessoal que produziu os materiais elásticos. Os materiais elásticos, durante muitos anos, não eram aferidos. Então, a gente pegava uma banda elástica amarela, uma vermelha, uma verde, a gente não sabia qual era a carga. Hoje, a gente tem as manoplas que nos permitem já, a Lafayette, né, que produz, dizer a carga, como a gente pode usar a própria fábrica do implemento, né, da banda elástica, nos diz a carga
quanto mais distende. E no universo aquático, a gente sempre teve, assim, muitas incógnitas nesse sentido. Por um lado, né, Rômulo, saber o esforço subjetivo, olha, o paciente está dizendo que é muito intenso, que é pouco intenso, que é fraco, nos ajuda bastante a periodizar, a progredir. Mas a gente está precisando de mais respostas. E eu acho que o Brasil está indo muito bem na busca dessas respostas. Muito legal, Flávia, muito legal. Flávia, e fazendo essa conexão, o que a gente percebe, e se a gente considerar várias coisas que tu citou no raciocínio, a gente talvez está no ponto agora de padronizar melhor ou registrar melhor os nossos protocolos, mas não no sentido só dos exercícios, mas no controle desses exercícios, principalmente quando a gente fala de intensidade, quando fala de frequência, o modo, o volume, que às vezes não é um discurso tão usado, né, no nosso ambiente de trabalho, e que agora a gente talvez está tendo essa preocupação maior, porque a gente sabe que isso impacta no resultado final. Professora Flávia, o horário passa voando contigo aqui, com tanto conhecimento à disposição, né? Para finalizar, essa talvez seja a primeira parte dessa temática da live aqui, né? Quais são as suas recomendações aí para a gente poder fazer uma conexão direta lá com o Dr. Douglas Gil na próxima etapa aí da live? Cortou bem na hora que tu falaste, desculpa, não te ouvi. Joia. Como a gente vai dividir, né, o espaço ali e a gente quer fazer uma transição bem conectada, com base no que tu falou, né, quais seriam talvez as tuas recomendações finais, até para servir de estímulo para quem nos ouve, porque aqui, como eu falei, a gente tem um grupo seleto de pessoas interessadas, o pessoal que parou o seu dia no feriado para te ouvir, para poder ouvir o Douglas, né? Aqui vejo de novo vários colegas e me permitam a todos fazer um destaque, porque é um colega que não é da associação, mas é um fanático pelo estudo da imersão, que é o professor Dr. Fernando Cruel, que nos presenteou com a sua presença também no primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia Aquática em 2014. Sinta-se abraçado, professor Cruel, né, e os demais aqui presentes. Aí, Flávia, né, um recado final para o pessoal para a gente fazer a conexão lá com o Douglas. Vai ser louca para ouvir o Douglas também. Primeiro agradecer a todo mundo e vontade de ficar muito mais tempo aqui discutindo tantas coisas. Vontade de ter uma piscina aqui atrás também, né, para a gente poder fazer essa live mais real. Mas uma das coisas que eu acho fundamental é o seguinte. Primeiro, pense, leve o paciente para casa. Faça uma consulta e se debruce sobre esse caso. Pense sobre esse caso. Reflita sobre todos os aspectos que envolvem esse caso e faça um plano inicial. O que eu quero? Quais são os meus objetivos? Eu preciso de força? Quais são as qualidades físicas que eu quero? Eu vou investir em terapia manual? Quanto tempo? Será que não vale a pena eu ficar mais tempo com esse paciente de terapia manual nas primeiras sessões para conhecê-lo melhor? Para ver se a técnica ela pode ser adaptada conforme eu dialogo com o paciente? Segundo, experimente e observe o paciente na piscina. Veja como ele se comporta. Ele tem habilidade motora, ele não tem? É melhor entrar com atividades mais simples, que não o frustrem e que cumpram a missão? Ou já posso entrar com programas mais complexos? Próxima questão. Escolha o exercício com critério. Em que posição? Em que profundidade? Um chutezinho na água pode não ser tão inocente assim. Se o paciente fletir muito o quadril e depois estender o joelho, não tivesse flexibilidade de isquio e tiver uma tensão da face lata muito grande, em detrimento do glúteo médio, por exemplo, esse gesto pode ser lesivo para aquela condromalácia ao invés de ser terapêutico. Um chutezinho baixinho talvez seja mais seguro. Então, a escolha do exercício, a escolha da estratégia. E depois, pense no programa, no crescimento do programa, na progressão do programa. Quantas repetições? Qual a carga? Que intensidade eu quero? Quanto por cento da frequência máxima? Quanto por cento da força máxima? E corrija o exercício. Veja se a execução está correta. Perceba se aquele exercício está bem prescrito. Faça autocrítica o tempo inteiro. Dialogue com o paciente. Tenha também humildade de recuar ou de mudar um programa quando ele não está dando certo. Então, é muita observação, é muito raciocínio e muita leitura, porque os artigos científicos estão lá no fundo nos dando suporte. Mas é fundamental essa entrega, né, Rômulo? Te entrega para o teu paciente, te entrega profundamente para o teu paciente que vai dar certo. Professora Flávia, muito obrigado.
além do conhecimento, essa simpatia, né? Esse compartilhar aqui conosco. Se sinta abraçada por todos aqui da associação, os presentes. E depois, eventualmente, a professora vai poder acompanhar aí os comentários depois, o pessoal agradecendo a tua presença. E já fica o convite aqui, a pedido da grande maioria, para que esse assunto continue. A gente, né, já esperava que talvez fosse uma provocação que pudesse virar etapa 2, 3, 4, seguindo essa mesma linha de debate. Eu acho que foi muito legal. Muito obrigado. E a gente sempre tem muito orgulho de tê-la junto conosco no dia a dia, e principalmente na hora de dar esse show aqui e mostrar tanto conhecimento para nós. Muito obrigado, professora Flávia. Obrigada, Romulo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Douglas. Um beijo a todos e boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, vamos chamar lá. Chamando Conexão agora, saindo do Rio Grande do Sul, vamos a São Paulo agora, o doutor João Douglas Gil, que já está lá nos aguardando. Aqui. Conectou, Douglas? Aí. Enquanto o doutor Douglas vai... Aí, já está na tela. Douglas, vamos aproveitar, já fiz um primeiro cumprimento antes para ti, mas reforça aí a boas-vindas. Mas vamos fazer aquele momento comercial da associação, tu me ajuda? Claro. Lembrar o pessoal que nós temos esse canal aqui, o Instagram, temos o nosso canal do YouTube. Além disso, naturalmente tem a plataforma, tem um site, e é o caminho para que a gente possa levar esse grande grupo junto conosco na associação, através das inscrições, se tornar um associado e fortalecer a associação. Afinal de contas, estamos aqui, estamos de forma voluntária, interessada, e a associação é isso, né, Douglas? É a forma de a gente divulgar a especialidade, atrair esse pessoal que está aqui no dia a dia, porque muitos que nos ouvem não sabem, mas estão lá no dia a dia, estão trabalhando, têm muito conhecimento, têm muita experiência para trazer para a associação, e isso é o que vai tornar ela mais justificável e tornar ela literalmente representativa, né? Tá bom, pessoal? Quem está nos acompanhando lá no YouTube, aqui pelo Instagram, sejam bem-vindos e participem das atividades, acessem o nosso site, vai ser um prazer recebê-los. Doutor Douglas, depois dessa grande exposição da doutora Flávia, estamos aí agora, né, vamos dar sequência, e a professora Flávia, ela fez toda um raciocínio, toda uma estratégia aí voltada desde o primeiro contato lá no solo, até o levantamento das informações necessárias do ambiente, da imersão, do exercício, fundamentos biomecânicos, aspectos fisiológicos, aspectos do exercício, e ainda deu tempo de ela falar das particularidades ainda de cada situação clínica, né? Nessa mesma ideia, vamos continuar na clínica, o que tu acha? Dá para seguir nesse raciocínio? Claro. Vou levar para algo que tu com certeza gosta, que é a questão do alto rendimento. Vamos pensar, talvez agora, naquele cenário do atleta, né? Daquele que precisa literalmente atingir uma meta, uma recuperação frente à questão do esporte, ao retorno do esporte, né? Por onde que a gente poderia seguir esse raciocínio, Douglas? Então, eu acho importante... Bom, primeiro que a Flávia é um show mesmo, né? E é muito gostoso ouvi-la. E só antes eu gostaria de mais uma vez reforçar a presença do professor Cruel, que é a nossa referência em pesquisa em água e é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muita consideração. E muito do meu raciocínio clínico eu aprendi com as teorias da água com o professor Cruel. Bom, o atleta é interessante, né? Porque a gente tem um processo de reabilitação das lesões, então ele tem um trauma, tem uma lesão, tem um processo, como a Flávia falou, por exemplo, uma instabilidade de ombro, uma lesão de ombro. E aí a gente começa a trabalhar com o atleta em piscina e faz todo o processo de reabilitação. A grande pergunta, ou a grande questão, é qual momento esse atleta está apto a sair da água, da reabilitação, e ir para o gesto do esporte, né? O quanto o gesto do esporte pode favorecer ou até prejudicar esse processo de reabilitação. E aí o que eu gosto de fazer, particularmente, é tentar vivenciar o gesto do esporte dentro da água. E a gente tem uma série de recursos para poder fazer isso. E a água é incrível. A água,
a gente consegue adaptar em uma série de coisas. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós tratamos do Chamel. Chamel é um americano, jogador de basquete, que hoje joga no Brasil, e joga no Mogi hoje. E uma época que ele estava no Pinheiros, e ele teve uma lesão do tendão. Foi muito interessante, tendão calcâneo. Uma ruptura total, cirúrgico e tal. E foi para a reabilitação, num processo de reabilitação em solo, com um grande fisioterapeuta na época do Vita, e que inclusive cuidava do time do basquete. E aí teve um momento na reabilitação que ele não tinha confiança nem preparo para fazer os movimentos do gesto do esporte, principalmente o salto. Então não tinha segurança, não tinha a motricidade e não tinha como graduar. Como é que eu salto fora da água? Eu salto pouco, salto menos? Qual é a força que eu coloco? Como que eu consigo criar isso? Fora isso, como é uma lesão espontânea, né? Existe um medo, receio de aquilo romper de novo. E aí nós conversamos e colocamos ele na água. Fizemos uma preparação com ele de todo o ganho de amplitude, trabalho de força na água. E aí chegou um momento, que é incrível, de levá-lo para o gesto esportivo. E como a Flávia falou, o grande benefício da água seria o empuxo, onde eu diminuo a carga. Né? Então, se eu tenho um salto na piscina, eu tenho uma impulsão, que eu venço uma resistência da água, mas depois, a fase excêntrica, ela é muito mais cautelosa, que talvez seja um ponto importante nesse processo da reabilitação. E aí, para ele perder o medo, eu percebi que o medo era grande, não foi simples, foi pegar uma bola de basquete, eu comecei arremessando a bola de basquete para ele e pedi, vamos movimentar como no jogo. E ele tentava fazer o gesto de movimento, eu falei, agora a gente vai para a cesta. Então, arremessa. Ele arremessou e não saltou. Eu falei, não, eu quero uma cesta de 3. E aí ele foi ganhando confiança e foi saltando. De repente ele percebeu, nossa, eu estou com um gesto do esporte. E aí nós começamos uma etapa de fortalecimento específico do salto e do gesto de movimentação. Saindo de uma profundidade maior para uma profundidade menor. Até o momento que ele se sentiu seguro e capaz de executar o salto fora da água. E aí a reabilitação se torna muito eficiente porque ele volta para a quadra com o gesto esportivo muito mais seguro e preparado. Que espetáculo, que legal. E usando o ambiente como disfarce, né, Douglas? Então, o próprio ambiente ali disfarçou esse processo aí psicológico dele, do medo e tudo mais. Douglas, eu vou botar fogo no parquinho, tá bom? Eu vou botar fogo no parquinho aí, tá? E a força, Douglas? E como fica a história da força na água? Porque em todos esses exemplos que a Flávia deu, que tu deu, o elemento força ou fortalecimento, mas sem a gente, né, julgar de forma errada, mas a questão da força, né? Eu consigo trabalhar força na água, eu consigo de forma terapêutica, dentro da cinesioterapia, dentro da água, trabalhar isso, porque a gente está falando de alto rendimento e é uma das valências, é uma das variáveis importantíssimas, aí, a força, né, seguida de potência e assim por diante. E aí, Douglas? Dá ou não dá? Na água eu consigo trabalhar força? Eu vou te falar de força e aí eu lembrei de um outro gesto do esporte que a gente colocou na água, que aumenta a eficiência da água, da resistência da água, da draga, né, que a gente chama. Teve uma época que o Aurélio Miguel teve uma lesão de ombro, que foi cirúrgica, a gente reabilitou. Antes dele sair da piscina, a gente fazia o gesto, eu como atleta, né, foi seleção brasileira junto com ele, a gente fazia o gesto do esporte com um kimono dentro da água. Você imagina um kimono, a resistência da água que tem, o quanto você tem que fazer de força. E aí era muito interessante. Então a gente conseguiu um resultado interessante nesse processo da reabilitação. Pensando nisso, a força, alguns artigos mostram que a gente faz força e tal. E tem algumas linhas que questionam esses artigos, que acham que não, que na água a gente não consegue realizar força. Uma vez até com um colega que discutindo com ele, ele falou assim, na água não tem força. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos para a água, vou fazer uma sequência de bate-jagadas de abdômen para você, e aí se amanhã você não estiver dolorido, eu paro de trabalhar na piscina. Então, o que é interessante na água? Quando eu entendo o mecanismo da água, como eu entendo como eu posso usar a água a meu favor ou contra, né, ou para facilitar ou para dificultar, eu consigo tanto aumentar essa resistência do exercício e chegar, por exemplo, a realizar 1 ou 2 repetições e chegar à fadiga, né, com força máxima.
Depende da quantidade de água que eu desloco, depende do quanto eu tenho de fluxo contra esse movimento. Eu costumo comentar com os alunos assim, eles falam assim, por exemplo, uma reabilitação de quadríceps num jogador de futebol. Como é que eu fortaleço na água? Então eu falo, você vai chutar, dá um chute no movimento. Ele já tem amplitude, ele já tem capacidade de chutar normalmente. E aí eu falo, então faz o movimento do chute, cria uma resistência da água. Daí eu pergunto, como que eu aumento essa resistência? Todo mundo vai direto para o equipamento. Coloca um aquafins, coloca uma nadadeira, aumenta o arrasto, aumenta o braço de alavanca, vai aumentar a resistência. Aumenta a amplitude, ótimo. Aumenta a velocidade, ótimo. E depois? Aí as pessoas falam, não sei. Será que é a mesma resistência que eu tenho, se eu ficar parado, dar um chute, é a mesma de eu, por exemplo, correr contra a água e executar esse chute, vou ter mais resistência? Claro, eu estou indo contra a resistência da água, eu aumento a sobrecarga. Então, aumenta a necessidade da força para realizar o movimento. Aí o pessoal, nossa, maravilha, legal. E eu falo, e o que mais? Aí as pessoas falam, como é que eu aumento mais a resistência? Aí eu falo o seguinte, então, olha, traz um grupo, né, eu mais o paciente do lado, mais um outro terapeuta, vamos correr de costas. Eu corro de costas, a gente corre de costas, cria um fluxo de água a favor da gente, né, vindo para a gente, e de repente eu dou a voz de comando para ele chutar para frente e ir correndo à frente e executar o movimento. Aí aquela resistência que num movimento estático era pequena, se torna uma mega resistência. E aí o que a gente fez? A gente usou o fluxo da água, eu usei o movimento da água, eu usei todo o processo que é o melhor. Por isso que a Flávia falou uma coisa que eu concordei absolutamente. Eu tenho que ter vivência. O profissional tem que fazer o exercício. Eu não posso simplesmente executar uma coisa que eu faço em solo e aplicar aquilo na água, né? E aí a gente consegue, usando essas propriedades físicas da água, chegar a contrações importantes. O Bate Ragaz é isso, né? Eu crio um braço de alavanca adequado, uso a água como resistência, fadigo a pessoa em 2 minutos, 3 minutos de exercício. Brilhante. A fluência do teu raciocínio é um presente para nós aí durante a noite, né? Muito obrigado, Douglas. O pessoal comentando aqui, concordando contigo, gostando, parabenizando também. E o Dr. Rogério Antunes, naturalmente, que é o grande idealista, né? Lá do equipamento, que mede velocidade, o acelerômetro e tudo mais, e ele reforça a ideia de a gente também valorizar a questão da velocidade na água. A gente sabe, né, Douglas, por uma questão equacional, a velocidade na fórmula de resistência lá aparece elevada ao quadrado, ou seja, das variáveis que interferem na resistência, a velocidade é a que tem talvez a magnitude matemática, mecânica, talvez melhor ali para a gente trabalhar essas variações e progressões, né? E aí? Dá para trabalhar isso também com o atleta? Acho que isso é um ponto interessante para a gente dar o destaque, né? Fundamental, mas uma coisa importante, Romulo, eu não posso esquecer da base. Eu não posso pensar em trabalhar força, velocidade no atleta. Por exemplo, a gente trabalhava com jogadoras da última Olimpíada no Rio, a gente trabalhou com 2 jogadoras de polo aquático com lesão de ombro. Então, e lesão de impacto e tal. E aí a gente tinha que trabalhar força e velocidade, tem que trabalhar o chute. E a gente foi para a imersão. Então, elas respiravam, afundavam e faziam o gesto embaixo da água. E aí, aumentando a área de superfície, a área de atrito e aumentando a resistência. Uma das últimas coisas que eu busquei foi a velocidade. Porque antes da velocidade, eu preciso de um controle motor eficiente. Eu preciso de um equilíbrio muscular eficiente. Então, é importante dizer, porque às vezes a pessoa já vai para a velocidade e acaba... o paciente não estava na fase ainda, não foi preparado para aquilo e acaba aumentando a lesão. Mas a velocidade é fundamental. Eu tive a oportunidade, uma vez na Europa, de fazer uns testes que era assim, piscina normal e piscina salinizada, e com a mesma intensidade de sal de um mar. É totalmente diferente. Então, a gente realizava um movimento, que era um teste com um movimento de beisebol, com um taco de beisebol dentro da água. Fazia isso na piscina sem sal, com a velocidade, tinha uma resistência. Quando a gente ia para a água salinizada, com bastante intensidade, a resistência da água era outra. Então, mesmo pensando na resistência, eu tenho que entender qual é o ambiente que eu estou e como que eu uso essa água. Depois a gente fazia a mesma velocidade com fluxos turbulentos, com aparelhos de jato de água, com fluxos intensos contra o movimento. Aí era perfeito, que entrava no que a gente chama de potência, né?
de força no movimento e a velocidade junto. E aí é óbvio que para você recuperar, restabelecer uma estrutura muscular para o esporte, isso é fantástico. Então, a velocidade, como o Rogério falou, e esse aparelho dele vai ajudar muito a gente, muito. É a tecnologia a favor, né, Douglas? A tecnologia é cada vez mais presente aí e o importante, né, Douglas, de acesso a todos, né? Então, para a gente conseguir universalizar ali, né? O Acho que o professor doutor comentou uma coisa interessante que está nos artigos dele. Ele fala que existe hipertrofia em exercícios aquáticos. Então, se existe hipertrofia, é porque eu trabalho força de uma intensidade para chegar numa hipertrofia adequada. Excelente. Douglas, se a proposta da live era trazer conhecimento e raciocínio, tu e a Flávia cumpriram a missão, tá? Fora de série, a gente fez uma primeira proposta aí de trazê-los e com a tua participação, com a tua organização da equipe de comunicação também. E a intenção nossa era essa, através da experiência de vocês, da didática, do domínio, a gente poder mostrar que, sim, fazer fisioterapia aquática, além de uma opção, exige raciocínio, expertise, habilidade, e vocês conseguiram, através de exemplos do cotidiano, na experiência de vocês, trazer essa linha de raciocínio. Se a gente recapitular boa parte, né, do que aconteceu, do que foi falado, toda a sequência segue um raciocínio, segue uma estratégia. Douglas, para fechar, qual a mensagem final para esse público maravilhoso que nesse feriado está aqui no nosso canal, do Instagram, no YouTube? A mensagem é a gente entrar nesse oceano, né? Entrar nesse ambiente de água mesmo, vivenciar o máximo possível cada movimento, criar. Eu acho que a água ela promove isso, né? A capacidade da gente relaxar, mas ao mesmo tempo a capacidade da gente criar ali exercícios. E essa dinâmica corporal de estar dentro da água, executando o exercício antes de passar para o meu paciente, é fundamental. Então, vivencie a água, aproveite essa fase que as piscinas estão fechadas, entrem, brinquem o máximo possível, e aí com essa vivência vocês vão ter uma outra visão de como usar a água como fonte terapêutica. Muito bem, Douglas. Sinta-se novamente abraçado por todos nós, a diretoria, o Conselho Fiscal que tu faz parte, nossos colaboradores, os nossos associados aqui, aqueles também que ainda não são associados. A gente agradece também a presença aos alunos, aos colegas de trabalho e reforçar que a live ela está à disposição também no nosso canal lá do YouTube e que talvez, né, Douglas, essa foi a primeira de outras grandes conversas seguindo essa tendência aí do raciocínio, dessas temáticas, que acaba, né, sendo de interesse comum e fortalece também o nosso dia a dia lá na clínica. Muito bom tê-lo aqui, Douglas. Foi muito especial, tá bom? Muito especial mesmo. Um abraço a todos e até a próxima live. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.